Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o podcast de entrevistas do Banco Alfa, que nasceu no nosso programa de inovação Colab, o Alfa Colab. Aqui a gente conversa com fundadores de startups, gente que trabalha com tecnologia, fundos de investimento, venture capital, enfim, uma série de assuntos que circulam aí o mundo da transformação que nós estamos vivendo, cultural e digital, né? Bom, hoje o papo é muito interessante. A gente vai falar de drones, de cartografia, de geolocalização, com um dos principais personagens desse mundo no país, que é o Emerson Graneman. Ele é engenheiro cartógrafo e CEO da Mundogel. Começou a carreira na Esteio Engenharia e Aerolevantamentos. Olha isso, lá atrás, já com essa vertente, né? Em projetos de mapeamento em todo o Brasil, para empresas como Petrobras, Incra, Codevasf e várias outras. Ele atuou como consultor para o governo do Paraná e prefeituras, como Araucária, Toledo e Foz do Iguaçu. Aos 30 anos, fundou a Mundogel com o propósito de difundir conhecimento e integrar comunidades, além de promover negócios nas áreas de geotecnologias e drones. Mais recentemente, ampliou o alcance da atuação com um acordo de cooperação técnica com a Agência Espacial Brasileira. Olha que maravilha, tema absolutamente vibrante. Muito obrigado, Emerson. Boas-vindas. Obrigado, Cláudio. Vamos começar aí pela conversando com você aí. Opa, fala, desculpa, eu lhe interrompi. É um prazer estar conversando com você aí. Você fez um resumo bom, passa um filme na cabeça da gente, né? Puxa, imagino, porque é uma vida dedicada a esse tema. Eu usei esse adjetivo vibrante, de fato é vibrante. Eu, particularmente, sou apaixonado por tecnologia e esse mundo eleva o olhar, né? É o mundo do céu, eleva o olhar em todos os sentidos. Mundogel, conta pra gente como nasceu, que valor a Mundogel entrega à sociedade e aos seus clientes. Bom, a Mundogel nasceu, eu acho que desde o início, né, da minha carreira como cartógrafo. Como você falou aí, eu trabalhei durante 10 anos no setor de produção cartográfica, né, usando a parte aerofotogrametria. Naquela época não tinha nem GPS ainda, né, eram outras. Você determinava as coordenadas pela astronomia ainda clássica, né? Depois aquilo foi evoluindo muito, a tecnologia avançou muito, mas eu percebi que existia assim um gap entre a produção tecnológica e quem a comprava, quem usa, né? Porque na verdade tudo que a gente produz tem que alguém utilizar e bem utilizar, né? No caso era muito o governo, depois as empresas privadas. E aí isso me inspirou a fundar a Mundogel, né, quando eu tinha cerca de 30 anos. Nosso propósito desde o início foi criar criar palcos, né? Na época a gente tinha uma revista impressa, lembra dessa época da revista impressa? Começamos a fazer também eventos, né? Porque eventos são uma ferramenta fortíssima de conexão e disseminação de conhecimento. Começamos em Curitiba a fazer as feiras, mas logo em seguida transferimos nossos eventos para São Paulo, que ganha uma magnitude muito maior. E prosseguimos na realização de feiras, de eventos, e com a revista, que depois não fez mais sentido continuar, e essa revista virou um portal. Então, a Mundogel, desde o início, mantém-se com o mesmo propósito de conectar as pessoas que trabalham com essa área, produzem tecnologia, com aquelas que consomem tecnologia, né? E com isso a gente consegue fazer com que essa tecnologia seja melhor utilizada, né? E digamos, essa onda se torne sustentável, né? Porque às vezes uma tecnologia vem, se ela não é bem absorvida, ela é muito mal utilizada e ela não fica sustentável. Nós começamos na área do geoprocessamento, né, que é a minha origem, né, como cartógrafo. Toda aquela questão de cartografia digital, de análise geográfica, que hoje está na vida de todo mundo, né? Até nós pede hoje uma pizza, o entregador chega porque ele tem lá um sistema que localiza e dá rapidez na entrega, mas é claro que por trás desse uso de geoinformação, vamos dizer assim, popular,
tem muita tecnologia, né? Hoje as cidades são gerenciadas de forma muito rápida, né? Através da tecnologia que dá suporte às cidades inteligentes, por exemplo, né? E várias análises aí, controle de desmatamento, queimadas, as empresas de energia. Então, a área de geoinformação ela está realmente disseminada, né? Os drones entraram na nossa vida, né? Invadiram a nossa praia, como mais uma tecnologia de coleta de informação, né? Para fazer mapas, você pode usar aviões, você pode usar plataformas terrestres, satélites, mas os drones eles vieram com muita força para gerar dados de uma maneira mais precisa, mais rápida, né? Mais barata, inclusive. Mas a gente percebeu que os drones não são só para mapeamento, eles são, como a gente estava falando nos bastidores, uma plataforma disruptiva que veio substituir muitas coisas, muitos processos já existentes, como, por exemplo, inspeções, que muitas das vezes arriscam as pessoas, são demoradas, né? E hoje com os drones você pode fazer inspeções em lugares que nem antes eram feitos com outras metodologias. Por exemplo, entrar dentro de um duto de petróleo, entrar dentro de uma refinaria e fazer uma varredura do que está acontecendo lá dentro e proporcionar ao inspetor uma visão completa do que está acontecendo lá dentro, sem arriscar ninguém, né? E prevendo acidentes, né? Isso é só para citar um exemplo. Né? Então, a tecnologia de drones ela realmente veio muito forte, a gente ampliou o nosso trabalho da Mundugel, proporcionando conteúdo, realizando eventos, para mostrar essa tecnologia, e sempre de uma forma profissional, sempre ligada à regulamentação. A área de drones ela tem uma forte dependência de uma regulamentação robusta, e o Brasil tem essa regulamentação. O Brasil é um dos países que tem uma regulamentação mais robusta do mundo, né? Alguns países pecaram em não dar bola para a regulamentação e os drones começaram a fazer coisas muito perigosas e houve depois uma proibição de uso de drones em alguns países. Outros países fizeram uma regulamentação muito rígida, Cláudia, e praticamente sufocaram o desenvolvimento tecnológico e comercial. No Brasil, não. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e o DCEA, que controla o espaço aéreo, que participam do processo, fizeram um trabalho espetacular de consulta em outros países e desenvolvimento de uma regulamentação muito, muito boa, muito boa. Que mundo, né? Desculpa, acabei lhe interrompendo um pouco pela minha interjeição aqui, mas primeiro dizer para você, Emerson, por que você escolheu esse mundo, né? O nome Mundugel, né? Porque realmente é um mundo, né? Quer dizer, enquanto você vai falando, eu vou pensando, meu Deus, estamos aqui no papel de entrevistador, né? Quantas camadas de coisa tem para se falar, né? Assim, eu poderia começar por uma coisa estratosférica, quase que uma viagem, assim. Nossa, o mindset, a mentalidade do cidadão do mundo hoje é uma mentalidade geolocalizada, quer dizer, por exemplo, né? Claro que é uma coisa meio assim, lá das nuvens. E nós temos assim o aterramento na questão da regulamentação. Queria explorar um pouquinho isso ainda. E vi assim, como você, como um pioneiro da área no Brasil, abraçou a causa da educação, né? Quer dizer, de alguma forma, eu quero crer que o seu dedinho está lá nessa felicidade de termos um processo mais progressivo e organizado desse verdadeiro cenário, desse mundo aí. Então, eu acho que eu gostaria de pegar aqui, primeiro, para explorar um pouco. Fala um pouco para a gente quais são os seus canais de educação e depois a gente vai explorando os outros temas. Porque eu tenho certeza que você criou vários canais mesmo, né, de entrega de conteúdo e como foi sua estratégia de educação da comunidade para a absorção dessa tecnologia revolucionária. Sim, essa questão educacional, apesar de nós não sermos uma empresa de educação formal, as universidades que têm esse papel, mas a gente percebe que as universidades nem sempre conseguem acompanhar a evolução tecnológica, né? Então, elas fazem, eu acho que dão aquele arcabouço básico, teórico e a base para o profissional atuar, mas nós temos a proposta de, através do nosso portal, né, como eu falei, a gente tem uma atualização diária de informação e escrita de uma maneira
até falando um pouco sobre a linguagem que nós usamos, né? Então, nós não publicamos, por exemplo, artigos acadêmicos, né? Nada assim muito... E também a gente procura sair um pouco daquela superficialidade que esse assunto tem, e não podia ser diferente, nas mídias abertas, né? Às vezes você lê um texto numa mídia aberta sobre a parte de satélites, a parte de mapeamento, e tem o lado positivo que ajuda a sociedade a entender isso, mas às vezes as ideias são muito simplificadas e passa uma distorção nisso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da época que começaram o Google Earth, né? Aqueles mapas. Então, aquilo aquilo popularizou a geoinformação de uma maneira absurda, né? Mas chegou uma hora que tinham prefeitos interrompendo suas contratações de mapeamento mais preciso numa cidade, que não é barato, porque ele é muito detalhado e ele é importante para uma cidade ser gerida. Não, mas eu não vou mais contratar isso porque agora tem de graça no Google Earth. Não é assim, né? A gente sabe que o Google Earth é uma referência, né, com imagem de satélites para muitas aplicações, mas não dá para gerenciar uma cidade usando aquilo, né? Só para dar um exemplo, né? Claro. Então, a gente procura, na nossa disseminação, ficar no meio termo da academia e da informação muito superficial. Bom, além disso, a gente faz a parte de eventos, né? Nós fazemos as feiras já há muitos anos e temos uma força muito grande nos eventos online, né? Na pandemia, a gente pisou no acelerador, porque não tinha como fazer feiras presenciais, mas a gente já vinha fazendo eventos online desde 2009, né? É muito tempo atrás, inclusive não tinha esse nome moderninho de lives, webinars, a gente não tinha essa terminologia, né? Mas a gente já dissemina a conversa, assim, conteúdo online, entrevistando as pessoas há muito tempo, né? Eu falei nos bastidores, mais de 1000 eventos nós já fizemos, desde eventos para 30, 40, 50 palestrantes, 10 mil participantes, até conversas mais curtas. Então, essa é uma outra forma que deixa nosso público constantemente atualizado. Eu costumo dizer que os expositores que vão na nossa feira, eles investem não só para mostrar seu produto 3 dias por ano, né? Eles têm, ao longo do ano, várias formas de chegar à comunidade através das nossas plataformas. Mas, realmente, o nosso grande projeto são as feiras, né? Nada como um evento presencial, né, Cláudio? Olho no olho, porque quando você vai num evento presencial, o teu nível de mergulho naquele tema é muito grande do que você somente estar conversando no formato online. A gente sabe disso, né? O formato online, ele universaliza, ele veio para ficar, mas ele nunca vai substituir um evento presencial. Isso é uma opinião de quem faz os dois, né? Emerson, aproveitando aqui, nós estamos gravando agora em abril, infelizmente o programa vai ao ar em junho. Neste ínterim, você terá realizado uma feira espetacular aqui em São Paulo, no Shopping Frei Caneca, entre 9 e 11 de maio, que já passou, mas eu acho que vale a pena a gente aqui destacar que na descrição aqui do Spotify no YouTube, o nosso ouvinte e o nosso espectador, ele vai encontrar informações sobre isso, tanto no site da Mundo Geo, e o que mais a gente conseguir colocar lá de links para que todos vocês acessem. Aqui eu acho que eu já sou suspeito, que eu fiquei apaixonado pela Mundo Geo, o trabalho do Emerson. O trabalho espetacular que o Emerson desenvolve e todas essas relações aí que a gente pode explorar. Mas, Emerson, eu acabei lhe interrompendo um pouco, conclua, por favor. Não, mas, não, foi bom você comentar sobre essa questão das datas, né? E já vou dar um spoiler aqui para você em primeira mão, né? A nossa próxima feira, ano que vem, né, já está marcada 21 a 23 de maio, aí em São Paulo. E depois de fazer a feira durante 10 anos no Frei Caneca, nós vamos nos despedir do Frei Caneca esse ano. E ano que vem vamos fazer no Center Norte, que é um espaço maior. Espetacular. Nossa feira cresceu muito e já o Frei Caneca já não suporta mais o tamanho da feira. Esse ano, praticamente, a feira foi toda comercializada, ficou lista de espera de empresas e está todo mundo convidado para participar, inclusive no ano que vem com muito mais novidades, né? Mas concluindo, então, essa questão do nosso, digamos assim, o nosso rol de disseminação,
A gente agora está bem focado na questão do espaço, né? Porque essa área espacial, se não existisse nada no espaço, Cláudio, a gente nem estaria conversando aqui agora, né? O espaço, se pararem os satélites de operar, a gente não se fala mais, não se comunica. Não, a gente não se comunica mais. Nem se fala, né? A gente não se fala, não se localiza. E essa área espacial, olha, se você ficou empolgado com a área de drones, você vai ficar muito mais empolgado com a área espacial também, porque ela é fantástica. A gente fica... Eu, pelo menos, tinha uma noção um pouco mais distante, acho que assim como a maioria, né, que o setor espacial depende muito do governo, porque a NASA, o Homem à Lua, essa coisa ficou para trás, né? Se fosse para fazer uma feira com um comprador só com o governo, nem faria feira. Hoje o setor privado é forte, já tem empresas, já tem grupos do agronegócio lançando seus satélites para controle da sua produção, né? Não dependendo mais só do governo. Claro, o governo é um forte contratante, né? Inclusive, a gente fala muito da SpaceX. A SpaceX cresceu e é grande como está hoje, porque o governo americano parou de fazer a exploração do espaço no modo antigo, né? E contratando agora empresas privadas que fazem de uma maneira mais rápida e mais eficiente e mais barata o trabalho, né? Então, a gente sabe que o governo é importante, mas o setor privado está muito forte. Nosso evento, por exemplo, que nós estamos tendo aí no Frei Caneca, nós temos debates de uso do setor espacial para desenvolvimento de remédios. Você sabia que alguns remédios que nós tomamos, eles podem ser desenvolvidos de uma maneira mais eficaz em gravidade zero. E aonde que tem gravidade zero? No espaço, né? Eu ouvi uma vez, e se eu falar bobagem, você me fala aí, viu, Emerson? Mas eu ouvi uma vez que certos polimentos de altíssima precisão, eles são feitos no espaço também, alguns polimentos de lentes. Eu não tenho certeza se foi um teste apenas de uma Columbia, nem sei se isso está em escala ou era um teste, mas era um polimento no vácuo, né? Sim. Limpeza absoluta. Então eram lentes de altíssima, quer dizer, uma lente dessa deve custar $10 milhões ou mais. Né? Então tem aplicações assim estranhas, né? Que, como você está trazendo, assim, que, nossa, um medicamento, mas é um mundo, né, de coisas, meu Deus, impressionante. É um mundo, o desenvolvimento de alimentos, de tecidos, o pendrive, os jovens nem sabem o que é um pendrive, mas nós usamos muito pendrive, né? Ele foi desenvolvido porque ele tinha que, na época da exploração espacial, no passado, tinha que haver uma miniaturização das informações e a captura dessa informação num dispositivo pequeno. Isso foi criado na conquista espacial, depois popularizou e hoje é usado mais. Mas muitas coisas que nós usamos e já usamos no passado e estamos usando agora têm origem no setor espacial. Aqueles astronautas que a gente vê lá nas estações espaciais, que a gente acha que eles vão lá e não tem muito o que fazer, eles têm muita coisa, porque essas indústrias farmacêuticas, por exemplo, contratam horas dentro da estação espacial para despachar seus experimentos para lá, que são feitos, depois devolvidos para cá. Você tem a questão da mineração espacial, já tem mineradoras interessadas em explorar minérios na Lua, no futuro em Marte e nos asteroides, que de vez em quando passam por aí, ir até esses asteroides, extrair minério para trazer riqueza para uso, para aplicações que estão sendo pesquisadas ainda. Então, tem um universo muito grande do setor espacial. E o nosso evento, a gente criou um evento em parceria com a Agência Espacial Brasileira, justamente para o Brasil, ajudar o Brasil a não perder esse foguete da história, não é o bonde da história, é o foguete da história. Porque é uma área que movimenta bilhões, mas bilhões mesmo, quase $1 trilhão de dólares aí nos próximos anos. E o Brasil tem uma indústria espacial ainda modesta, né? Mas ainda muito voltada ao que eu costumo dizer ao old space, com uma dependência exclusiva de investimento governamental. Isso mudou, né? Como eu disse, o governo ainda é importante, mas uma empresa hoje do setor espacial no Brasil, em qualquer outro país, ela tem que pensar que o cliente dela está no mundo e não só no país em que ela está assediada, né? Então, isso nós estamos ajudando, contribuindo para que essa mentalidade mude. E agora, uma coisa legal que os jovens, né, as empresas jovens, aqui no Brasil já tem startups no setor espacial, não sei se você sabia, a gente vai ter lá, está tendo lá no evento do Frei Caneca, 36 startups
metade de área do espaço, metade da área de drones, que estão desenvolvendo tecnologia, vão apresentar lá para investidores, empresas desenvolvendo nanosatélites para colocar em órbita, para fazer monitoramento na agricultura. É algo muito legal. Particularmente, nós temos uma proximidade muito com agrotechs. Claro, a gente tem uma vertente mais para uma espécie de agrofintech, né? Então, alguém que está mexendo com dinheiro, antecipação de recebíveis para a indústria da agricultura e da pecuária. Mas, e aí eu estou aproveitando para aterrar um pouco o nosso assunto, entre aspas, e voltar para a questão de regulamentação, né? Eu gostaria muito de ter essa oportunidade preciosa de estar aqui com você, Emerson, e ouvir um pouco de você como essa regulamentação acontece. É notável, mesmo para uma pessoa leiga como eu, que a aviação brasileira é muito bem gerenciada, do ponto de vista de regras, de normas de segurança. Malgrado a gente possa ter problemas de consumo com as companhias, é claro que a aviação comercial brasileira é bastante segura e muito bem organizada. Isso é um sinal de uma instituição que dialoga diretamente com o outro mundo, né, de navegação aqui na atmosfera, de drones. Comenta um pouco para a gente sobre isso aí. Ouvir você é um privilégio, cara. Não, vamos tentar colocar aí um pouco do que a gente conhece, né? Eu sempre costumo dizer que eu organizo a Fórmula 1 dos drones, mas não sou um especialista em pilotar drones, né? Mas por nós fazermos a feira, a gente acaba tendo uma visão global privilegiada, né? Porque a gente percebe várias situações. Então, como você falou, a aviação, por si só, a aviação tem que ser segura. Ninguém entra num avião se tiver inseguro, né? Vamos pensar assim, né? Ontem mesmo eu voltei de São Paulo, né? Você entra ali, decola, fica lá em cima, chacoalha de vez em quando, mas você tem sempre otimismo que vai dar tudo certo e você vai pousar. Então, imagine esse mesmo conceito que no começo do setor, vamos falando dos drones, as pessoas que começaram a usar drones no começo achavam que era uma extensão do aeromodelismo, que era uma espécie de um brinquedinho sofisticado. Não é, né? Eu falei desde o começo, o drone não é um brinquedo, ele pode machucar as pessoas, ele pode derrubar helicópteros, pode derrubar aviões, né? Então, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, eles levaram isso a ferro e fogo. Na verdade, o drone é uma aeronave, né? Ela só é um pouco menor, em alguns casos até tem drones muito maiores, não tem piloto, né? Então ela é autônoma, e ela voa sobre o mesmo espaço que um avião voa, voa sobre as nossas cabeças, né? Então, a regulamentação tem que ser seguida. Tem muitas pessoas que não têm noção ainda do que estão fazendo, mas já diminuiu muito aquela coisa de você ir num parque e ver um drone voando, por exemplo. A legislação proíbe que um drone voe sobre pessoas que não são anuentes. Então, se você está numa praia e vem um drone voando, tirando fotos, isso é proibido. Você tem que falar com a autoridade, com o policial vai falar com o piloto, vai baixar o drone e vai fazer uma autuação nesse piloto, né? Isso não pode acontecer, né? Drone sair voando por aí entregando pizza, isso é balela, né? Existe já uma empresa no Brasil totalmente habilitada que já está fazendo entregas em Aracaju, por exemplo, num condomínio, em várias casas que tem próximas, e para buscar o alimento, o motoboy demoraria meia hora para fazer, o drone atravessa ali uma parte do mar e entrega o produto ali nas casas. Mas os drones não entregam pizza na janela dos prédios, né? Isso tudo é ficção, né? Ficção, interessante. Está havendo agora, claro, um movimento muito forte, né, de regulamentação. E já tem, como disse, essa empresa brasileira que já atua em Israel, já atua nos Estados Unidos, de uma maneira bastante controlada, em espaços adequados, onde o drone pode pousar com segurança, sair com segurança. Drone pontos, por exemplo, em Campinas, né, o drone pega o alimento em Campinas, no Iguatemi, leva através de uma área de floresta até um drone ponto, o motoqueiro vai lá, pega o sanduíche e entrega na pessoa. O motoqueiro, em vez de ir até o shopping Iguatemi e voltar
leva 40 minutos para entregar. Agora, com o drone, está entregando em menos de 10 minutos. Né? Então, o drone, na verdade, ele não vai tirar não vai tirar o emprego do motoqueiro, do entregador. Ele vai otimizar o trabalho dele com uma perna logística. Né? Espetacular. Isso, com o tempo, esses drones vão começar a voar sobre cidades, não há dúvida nenhuma, mas ainda preciso de muita regulamentação, a garantia dele, por exemplo, os drones para operar, eles têm que ter um paraquedas automático, que caso aconteça alguma coisa, ele aciona, né? Tem toda uma redundância eletrônica que qualquer avião tem para ser usado. Os drones, aos poucos, vão adquirindo essa competência, né? E vão transportar não só sanduíches. Ontem mesmo eu fiz um depoimento aí para um jornal. Drone não é só para entregar sanduíche, né? Drone poderá transportar, por exemplo, peças de uma plataforma de petróleo para outra plataforma de petróleo, ou da terra para lá, porque vai, em vez de mandar um helicóptero com um piloto, com um monte de gente, manda uma peça rapidinho através de um drone. Isso já está sendo testado, né? Emerson, aproveitando aqui o gancho, talvez um pouco enviesado pelo meu olhar para o mundo agro, há alguns meses, eu peço perdão porque eu não lembro agora o nome dessa empresa, a empresa brasileira de grandes drones, né? Então a gente pode estar falando, eu imaginei aqui quando você falava de questões de segurança, mini drones que são capazes, por exemplo, de entrar numa tubulação ou coisas desse tipo, e drones que são verdadeiros planadores, aviões enormes, automáticos, né? Claro que a gente vê muito essa coisa em relação à aplicação militar. Mas, por exemplo, peças em grandes fazendas, peças de reposição de um equipamento que está lá longe, quilômetros de distância, que podem ser transportados. Falando um pouquinho dessas dimensões, né? Eu acho que seria também interessante a gente lhe ouvir, né? Porque há uma diversidade imensa de aplicações, de drones que decolam como se fossem pistas, de drones verticais, enfim, eu acho que seria interessante lhe ouvir sobre isso também. Basicamente, os drones se dividem em 3 categorias. Essas categorias foram definidas pela ANAC e elas são, digamos, relacionadas às limitações regulatórias para cada categoria. A categoria 3 são drones de 250 gramas até 25 quilos, né? Abaixo de 250 gramas é um pouco mais livre, é mais considerado aí sim um brinquedo, né? Abaixo de 250 gramas até 25 quilos, ele tem uma certa flexibilização para operações, né? São drones mais leves, esses que a gente costumeiramente costuma ver aí nas imagens, para captar imagens. Aqueles multirotores, né, que parece aquele, como o nome diz, né, um helicópterozinho, né? Mas existem drones no formato de avião, que a gente chama drone de asa fixa. São drones que pesam menos de 25 quilos e que são muito usados para mapeamento, né? Depois tem de 25 quilos a 150 quilos, que é a classe 2, drones mais robustos, em que tem maiores limitações de uso, né? Claro, um drone maior, ele requer muito mais exigências para voo, né? E aí existem os drones classe 1, acima de 150 quilos, que eu acho que se classificam mais na questão mais militar, né? Perfeito. Agora houve acho que vale a pena falar, inclusive em relação ao agro, existe uma aplicação que exige drones mais robustos para a parte de pulverização, né? Pulverização. Então, na agricultura, os drones são muito usados para a parte de mapeamento, aí não são drones multirotores, são aqueles drones tipo aviãozinho mesmo, né? Que normalmente precisam de um impulso para voar, mas já existem os drones eVTOL, que eles pousam e decolam na vertical, mas voam na horizontal, né? Então, os eVTOLs ou os de asa fixa, eles são usados para mapeamento na área agrícola. Mapeamento para quê? Para medir o tamanho da propriedade? Até para isso, mas principalmente com sensores específicos, né? Eu costumo dizer que o drone em si ele não faz nada, ele é só um objeto que voa. O que dá valor ao drone é a tecnologia embarcada, né? Perfeito. Uma combinação de ótica, software, um monte de coisa, software, né?
Ele gera normalmente muita informação, e essa informação tem que ser processada para que o usuário possa interpretar. Então, no caso do mapeamento para a área agrícola, só para entrar na área agrícola, ele gera um mapeamento de doenças, por exemplo, né? Ele consegue ver, dependendo dos sensores. Se você estiver num helicóptero olhando para baixo, você vai ver tudo verde, né? Mas com um sensor adequado, você vai perceber aonde existe a doença, né? E aonde tem que haver uma intervenção, né? Dá para você medir também o tamanho das árvores, por exemplo, no caso da exploração florestal, né? E entre outras aplicações. Bom, na questão da pulverização, já é um drone multirotor, né? Que ele vem aos poucos crescendo muito a aplicação. Claro, existem os aviões que fazem aquela pulverização agrícola, né? Em áreas muito grandes, e nas áreas menores, isso era feito com aquele processo humano mesmo, né? A pessoa vai com uma máscara, uma pulverização manual, ele vai com a mão ali fazendo isso. Você imagine a demora para fazer uma pulverização de uma cultura usando um batalhão de pessoas, né? E fazendo uma exposição a um produto muito inadequada para a saúde do operador ali, né? Então, os drones vêm sendo substituídos rapidamente, esse tipo de operação para culturas menores, porque ele é muito mais rápido, né? Aqueles drones maiores que não precisam voar muito alto, logo a regulamentação permite que ele voe dessa forma, né? E ele vai distribuindo o produto, né? E de uma maneira muito mais seletiva do que um avião, pensa bem, né? Porque o avião passa ali e não tem esse negócio de liga, desliga, ele passa e joga lá o produto dele em tudo, né? Então, os drones ele já vêm substituindo integralmente a pulverização feita por homens, né, individualmente. E na parte aérea, ele vem substituindo muito os aviões nas bordas da cultura, né? Porque às vezes a cultura não é tão regular assim, né? E ele vem fazendo uma pulverização seletiva. É aí que eu digo que o termo agricultura de precisão, o drone veio para realmente transformar essa palavra em realidade, né? Porque se você vai numa cultura e vê que só uma partezinha dela está doente, você vai com o drone lá e joga o teu produto só naquela área e não na área que não precisa. Então você não desperdiça produto, né? E você não joga produto químico em aonde não precisa. Nossa, que coisa maravilhosa. Quer dizer, e aí a própria gestão da colheita, em que ponto está, se aquela região da fazenda está mais desenvolvida, menos, é uma coisa espetacular. Me chama a atenção, Emerson, infelizmente o tempo aqui a gente já está avançando, mas me chama a atenção de que esse universo que você transita, ele é essencialmente uma combinação de quase que, digamos, estados da arte de tecnologias, né? De quase que estados da arte de tecnologia, porque você combina câmeras, software, navegação, conexão com satélite, segurança de avião. Nossa, é um universo fascinante, fascinante. E aí já fica aqui já o convite para o próximo ano, né, do dia 21 a 23 de maio de 2024 no Center Norte. Já fica um convite também para que o nosso espectador e ouvinte especialmente consultem a descrição, porque tem dessa nossa entrevista para consultar, para acessar essas informações. E aqui eu deixo normalmente, Emerson, no final assim, da nossa entrevista, a gente lembra do nome do programa, Trends, Tendências, e a gente sempre pergunta para pessoas como você, que tem uma vivência profunda num determinado segmento, qual é a sua perspectiva. Mas eu também lhe deixo à vontade, o tempo é seu, para falar de alguma coisa que a gente não tratou aqui e que você considera essencial, tá? Mas eu gostaria muito de ainda assim ouvir, assim, puxa, para onde vai? Porque é tanta coisa que para onde pode ir, né, nesse universo, que a gente um pouco se perde, né? Não, imagine. Mas como você falou, acho que uma boa maneira das pessoas nos acompanharem, acompanhar tudo isso que a gente está falando, é acompanhar o nosso portal, mundogel.com, né? Ali é um portal em que você vai para eventos, você assiste eventos já realizados, vê o que vai acontecer. E eu acho que, falando um pouco de tendências, como eu falei, nós atuamos na área de geotecnologias, na área de drones, na área espacial,
E nós estamos entrando em duas outras áreas que eu acho que talvez respondam a sua pergunta, que é a área de robótica móvel autônoma, né? Ou um drone nada mais é do que um robô, né? Então, nós estamos ampliando a nossa área de atuação para robôs aquáticos, né, que fazem, por exemplo, o drone faz a inspeção de uma plataforma de petróleo, mas existem robôs submersos que fazem a inspeção embaixo d'água, né? Então, essa questão da robotização, de você ter robôs para no seu apartamento, no hotel, quando você pedir um lanche, quando bater na porta, não é mais o atendente, é um robô que está ali com o lanchinho, né? Existem robôs já sendo usados em hospitais nos Estados Unidos para levar insumos do laboratório até o outro lá, para os enfermeiros ficarem cuidando dos pacientes, não ficar transportando coisas, né? Então, essa questão da robotização é forte. Isso tem tudo a ver com geolocalização, porque o robô tem que saber para onde que está indo, né? É algo bastante importante para ele, né? E tem a questão dos carros voadores, né? Esse ano nós estamos tendo lá no Frecaneco o primeiro fórum de eVTOL, desafios e oportunidades desse setor. O eVTOL é um nome técnico, né, para os carros voadores, mais popularmente conhecidos. Você já deve ter visto na mídia aí. Eles vão ser uma realidade nos próximos anos. Eu acredito que até 2025, 2026, nós vamos estar olhando para São Paulo, aí, no Rio, Curitiba. Aí sim, eles vão estar voando para cima e para baixo. São carros elétricos, sem piloto. Eles estão sendo projetados sem piloto, né? Talvez no início até o piloto vá junto, assim, para deixar o pessoal mais tranquilo. Para acalmar. O piloto fica de costa para, olha, calma que vai chegar. Ele não é um drone, né? O pessoal não confunda um eVTOL com um drone, é uma tecnologia diferente, né? Mas eles serão elétricos, não farão barulhos, vão ter espaços para subir e descer, diferente dos helicópteros, né? Eles vão ser bem mais silenciosos, né? E vão ser muito usados para distâncias curtas, né? São Paulo-Santos, São Paulo-Campinas, só para dar um exemplo, né? Isso vai invadir os nossos ares. Então, imagine, em 2025, 2026, nós vamos olhar para o ar, para o espaço, para a nossa cidade aí, e vamos ver drones fazendo entregas, até lá, sim, drones fazendo entregas, e esses eVTOLs transitando. Daí nós vamos pensar como que isso aí não vai bater um no outro, né? Estão sendo desenvolvidos, né? Nós estamos discutindo aí nos eventos que nós realizamos, a mobilidade aérea avançada, que é como que o espaço aéreo vai ser controlado. Hoje ele é controlado através das estações de controle, né, dos operadores, né, dos aviões, ali, você tem que ir para a rota tal, rota tal. No futuro, vai ser feito tudo de forma digital, né, isso está sendo já desenvolvido, serão vias digitais e esse controle de navegação aérea vai ser como o do Jetsons lá, lembra? Você lembra do Jetsons? Não sei se o pessoal vai lembrar aqui, né, do desenho. Ou para quem não tem tanta idade como nós, talvez o Blade Runner, né? Que tenha... Olha, os Jetsons criaram o meu sonho de que um dia eu viveria assim, né? E a gente tá vendo isso, né? É surreal, né, cara? Você vai voar num carro voador, tenho certeza disso. Nossa, eu não sei se eu tenho essa coragem, não. Deve ser mais seguro do que os carros da gente, não sei, imagino, no chão. Não, mas então acho que uma tendência que você falou, e dá para falar em muita coisa, mas eu acho que a questão da robotização, e principalmente de funções móveis, é uma realidade, né? E a questão do transporte aéreo de forma assim digitalmente controlada é uma realidade nos próximos anos. Já tem, no caso do eVTOL, já tem várias e várias marcas, né? Não só marcas tradicionais de carros como Toyota, Mercedes desenvolvendo, mas como startups que estão indo até mais rápido, né, para desenvolver essas soluções. A gente publica no Portal Mundo Geo, num canal de eVTOL, todos esses avanços. E as agências reguladoras, né, como a ANAC, estão muito atentas. Não se preocupe que quando você entrar num eVTOL para viajar, ir até Santos, ir até a praia, ele vai ser seguro, né? Pode demorar um pouco? Pode demorar, mas quando ele for liberado, vai ser um transporte seguro, não só para transportar pessoas, imagine transportar cargas, né, coisas muito mais... Enfim, tudo que precisa sair do ponto A para o ponto B, claro. Vai ter mais uma opção logística, em vez de só navios, trens,
Pois é, imaginemos todos nós, algo que eu tenho certeza que você domina, assim, levar equipamentos médicos de emergência para um lugar distante, onde uma pessoa está entre a vida e a morte, por exemplo. Isso só isso já mata qualquer charada, né? Porque a gente está falando de uma vida, né? Emerson, olha, muito bacana a conversa. Eu, mais uma vez, lhe agradeço. Foi um motivo de honra para a gente, do Banco Alfa, receber um personagem como você, tão importante para uma vertente de atividades de ponta que nos orgulha. Muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Vida longa, Mundo Gel. Estamos aqui à sua disposição. Tá bom, Cláudio. É um prazer bater esse papo com você. Espero que nós possamos nos encontrar em breve. Tá bem? Obrigado. Chegamos ao final de mais um Colab Trends. Hoje eu conversei com o Emerson Graneman, que é uma conversa fascinante sobre o mundo aeroespacial e de drones. Ele é CEO da Mundo Gel. Então você já sabe, continue com a gente nos nossos canais aqui do Alfa, tanto no Spotify como no YouTube. E até o próximo programa.